Alô, comunidade do ICL Notícias, a gente fala diretamente da nossa redação em São Paulo, terminando de separar as imagens e fazendo aqui as manchetes para daqui a pouco trazer as principais notícias do Brasil e do mundo nessa sexta-feira, dia 3 de maio de 2024. Aqui funciona o nosso centro de transmissão, de controle da transmissão e também o contato com os convidados que entram, que não estão aqui no estúdio. Notícia importante já aqui na abertura, está suspenso o concurso federal que aconteceria no próximo domingo. Suspenso em todo o Brasil, por causa das chuvas no Rio Grande do Sul. Falando nisso, daqui a pouquinho teremos ao vivo, lá de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, a presença de Leandro Demore para trazer as atualizações sobre a tragédia das chuvas. Já já eu sigo aqui para os nossos estúdios com a Gabi Varela e com um Chico. Tem um Chico ali, mas não é o Chico Sá. Quem é? Já já a gente vai saber. Agora as outras informações, as outras notícias desta sexta-feira, na voz do nosso locutor, Oliveira Júnior. Veja no ICL Notícias, segunda edição. Alerta máximo. Chuvas seguem fortes com mais mortos e desaparecidos no Rio Grande do Sul. Tempestade chega a Santa Catarina e faz vítimas. Ficou para depois. Governo decide adiar mega concurso público com mais de 2 milhões de inscritos. Uma garantia de que todo mundo vai realizar a prova nas mesmas condições. Ordem do Xandão. O Tribunal Superior Eleitoral proclamou. Ministro do STF manda soltar o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid. Estudantes se unem. Protestos de universitários contra a guerra em Gaza ganham o mundo. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite. Agora sim, dos estúdios do ICL Notícias, segunda edição. Estamos ao vivaço nessa sexta-feira. Vou dar boa noite para você que nos acompanha neste dia 3 de maio. Boa noite, Rodrigo Viana. Boa noite, Gabi. E boa noite, Chico Pinheiro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira, é vida que segue. Eu estou aqui para matar a saudade do ICL2 e para dizer que a gente daqui a pouco volta a participar mais assiduamente do ICL com um projeto novo no qual estamos trabalhando aqui nos bastidores. E já já a gente volta. Que maravilha. Mas hoje eu passei por aqui e falei, acompanhada. vamos lá. E vim participar, ter a alegria de participar com vocês. Que delícia. Inclusive, muita gente aqui sempre pergunta do nosso chat, e o Chico Pinheiro? Cadê o Chico Pinheiro? A gente sempre deixa ali a mensagem, a gente avisa nos programas, mas ele veio, gente, para Perigo é decepção de muita gente, porque o Rodrigo Viana fala assim, mas tem um Chico aqui, não é o Chico Sá, que Chico será? E muita gente deve ser o Buarque de algum. Chico Buarque. É o Buarque. Nem é o Papa Francisco, é o Chico. Mas eu acho que a comunidade CL estava com Comunidade saudades desse Chico Pinheiro aqui. Aí. E você viu como a gente é bom de fazer suspense, né? Porque a gente sempre abre na câmera grande, mas hoje a Bianca Pasquim, que é a nossa DTV, a nossa diretora, ela abriu em mim, que é para mostrar que O Bibi me guardou aqui, né, Bianca? Exato, exatamente. É isso aí. Vamos nessa. Vamos O nessa. Chico Pinheiro passa perto do estúdio, a gente puxa o Chico pro estúdio. Puxaram. É Não dá isso, pra... não tem dá pra Abrejos, comunidade Célia. Eu gosto de abrejos, que já junta abraço, beijo, festa. Vamos nessa. Vamos Com nessa. todas as encrencas que nós temos nesse país, não podemos perder nem esperança. Ledinha sempre me lembra da necessidade de manter esperança Beijo para Ledinho. e alegria de quem acredita que as coisas podem ser melhores. Vamos trazer alguns destaques, então, deste CL Notícias, segunda edição. Leandro Demore daqui a pouco chega para conversar com a gente. Ele que vai falar sobre as chuvas no Rio Grande do Sul, nem poderia ser diferente. Negacionismo climático também está na nossa discussão.
e o adiamento do Enem dos concursos. Você vai entender melhor essa história com Leandro Demore daqui a pouquinho. A gente conversa também com o deputado estadual do Rio Grande do Sul, Matheus Gomes, a respeito de tudo que está acontecendo. Cristina Serra, nossa colunista aqui no ICL Notícias, vai falar sobre a decisão do Alexandre de Moraes de soltar o Mauro Cid. Hoje, Luiz Nassif também fala a respeito disso e sobre protestos nos Estados Unidos. Está cada vez maior essa onda de protestos pró-Palestina. A gente vai conversar. Tudo isso a gente vai trazer a partir de agora, não é isso, Rodrigo Viana? Mas vamos conversar, não poderia ser diferente, como eu disse, por chuvas no Rio Grande do Sul. Pelas chuvas ainda, as imagens... E olha, vão chegando algumas imagens que a gente fica realmente chocado, né? Eu já acompanhei, já cobri muita enchente por aí, em São Paulo. Já estive no Rio Grande do Sul fazendo cobertura de ponte que se rompeu, mas não tem nada parecido com o que nós estamos vendo nos últimos dias lá no Rio Grande do Sul. Eu queria começar com uma imagem da cidade de Lajeado, no Vale do Taquari, para a gente fazer o antes e o depois. Olha que imagem. Gente, é o mesmo lugar, tá? Vamos voltar. Primeiro essa aqui, ó, o antes. O antes, aqui, ó. Lugar bonito, a passagem aqui da ponte sobre o rio Taquari, a cidade lá no fundo. Aqui, uma loja Havan, né, aqui do lado direito. E o depois da chuva, o mesmo lugar, como é que ficou? Vamos observar de novo, por favor, pessoal. Passa então para a imagem. Olha isso. Olha o que é isso. Lajeado, Rio Grande do Sul, no Vale do Taquari. Então, essa é uma imagem bastante simbólica do que aconteceu naquela região. A gente tem uma imagem mais fechada também, lá da loja, né, que fica na beira do rio. A gente não sabe mais o que é rio, o que é estrada, o que é campo, o que é mato. Impressionante essa imagem, né? É muito forte, né, Gabi? Acho que a gente tem uma imagem mais fechada da parte de baixo, que dá para ver bem a loja. Olha só, ficou de fora basicamente só a estátua aqui, de péssimo gosto, né? Mas enfim. Não é o caso da gente debater isso nesse momento. É a loja da Havan lá em Lajeado. Olha isso, gente. Essa aqui, ó, uma imagem aérea. Olha a loja tomada pela água aqui na frente. Acho que um posto de gasolina. Chico, olha isso. Só a estátua ali, essa réplica da estátua que ficou... Estava correndo risco a estrutura, né? Tá correndo risco. Então, isso aqui, em Lajeado, a área mais atingida, o Vale do Taquari, né? A gente também queria repetir uma imagem que mostramos ontem, de uma tentativa de resgate também no Vale do Taquari, numa localidade chamada Cruzeiro do Sul. Vamos passar de novo. Olha essa imagem, gente. O helicóptero chega, 2 pessoas e um cachorro aqui nessa estrutura, o resto de uma estrutura de uma casa. Quando o helicóptero se aproxima, olha só o que vai acontecer. Olha isso. Afunda. A gente mostrou, é uma imagem chocante, a gente mostrou isso ontem, é um helicóptero da Brigada Militar. No Rio Grande do Sul, a PM chama Brigada Militar, né, para quem não conhece. E esta imagem de ontem, a que a gente tinha mostrado, hoje veio mais informação sobre essa cena, Gabi, do helicóptero. São 2 pessoas ali, né? 2 pessoas e um cachorro, Chico. E aí a Brigada Militar soltou uma nota, saiu no G1, eu queria trazer aqui, nós temos a manchete do G1 em Cruzeiro do Sul. Aqui é Lajeado, tá, gente? Mas a imagem que nós acabamos de mostrar, se puder... Isso aí, ó. O vídeo, telhado de casa sede, morador que esperava resgate com helicóptero é levado por enchente. Segundo a matéria... Nós já tínhamos mostrado ontem, mas a matéria de hoje diz que um deles pôde ser resgatado. O outro acabou sendo levado pela correnteza também na região do Vale do Taquari. O que preocupa bastante também, além do Vale do Taquari e do interior do Rio Grande do Sul, região da Serra Gaúcha, a situação se complica bastante na capital. Ontem a gente ainda tinha aquela dúvida, mostramos ali a área do cais, né, a água ameaçando, mas não tinha entrado ainda. Hoje... Vamos para a capital, então, porque a situação se complicou bastante no centro de Porto Alegre. Transbordou completamente o rio Guaíba e nós vamos depois entender por quê, até pelo mapa, né? Vamos para a capital, então. Olha isso, gente. Imagens de hoje e imagens de 1941, que era considerada a maior enchente da história em Porto Alegre. Está chegando no mesmo nível, né? Olha isso, são os mesmos galpões ali no porto. E a imagem de hoje está chegando, mas essa imagem é de mais cedo. Significa que agora à noite se espera que o rio chegue perto de 5 metros. E aí seria a maior enchente da história, né, já com 39 mortos no Rio Grande do Sul. Diga, Chico. Essa de 41, o rio chegou a 4 metros e 75. E agora... Agora pode chegar a 5. Exatamente, o governador já disse que deve chegar a 5 a qualquer momento. Então, a situação vai se complicando bastante. A gente separou várias imagens lá de Porto Alegre para entender melhor o que acontece.
a casa de bombas, porque ali perto do centro, em Porto Alegre, na região do Cais, tem um muro que separa o rio e que evita que a água invada, né, ali pela pista. Só que a água invadiu o centro de Porto Alegre pela tubulação de esgoto. Você tem um muro e comportas que fecham. Acontece que a água faz um refluxo pelo esgoto e foi invadindo o centro de Porto Alegre. Vai nos bueiros, né? Exatamente. E foi avançando. De manhã ainda não tinha chegado na região do Mercado Municipal, para quem conhece bem Porto Alegre, mas agora à tarde já tinha invadido tudo. A rodoviária de Porto Alegre completamente fora de operação, invadida também pelas águas. A gente tem, inclusive, na região ali do Beira-Rio, onde fica o centro de treinamento do Internacional de Porto Alegre, do clube, completamente, olha isso. Olha como é que está o centro de treinamento do Inter. Beira-Rio, completamente tomado pelas águas. E o centro de treinamento do Grêmio também foi tomado pelas águas, né? Inclusive, Rodrigo, o Internacional, por exemplo, teve um jogo sábado, amanhã, com o Cruzeiro em Belo Horizonte. Né? Não era nem lá em Porto Alegre. E o jogo foi cancelado, assim como todos os jogos de times do Rio Grande do Sul. Sejam partidas que seriam disputadas pelo Brasileirão no Rio Grande do Sul, como em outros lugares, porque os times do Rio Grande do Sul não têm condição de sair. Consegue se deslocar, né, Chico? Consegue se deslocar. Uma situação realmente bastante complicada. A gente tem uma imagem de agora há pouco, feita por volta de 4 horas da tarde, uma equipe do Departamento de Águas foi até um muro, esse muro que eu citei, que fica ali, que separa o Guaíba do centro da cidade, para fazer a medição. A gente tem a imagem, né? Nós vamos chegar lá. Esse aqui é ao lado do muro, né, na Rua Mauá. Olha isso, gente, o lado de cá tomado de água e as tropas passando ali. Dá até medo, né, se esse muro se rompe, vem toda essa água para dentro. É o rio, o cais já tomado de água, né? Não é real o vídeo que está circulando de que a água estaria quase no topo do muro da Mauá. Não é, mas chegou a 4,58 na última medição. Então, já estamos em 4,58 na medição feita às 4 horas da tarde. O Departamento de Águas dizendo, não chegou no topo, mas está ali em 4,58 metros, se aproximando da marca de 5, né, que daí complicaria bastante a situação. Além Gabi. de toda a tragédia, né, Rodrigo, ainda tem que ficar corrigindo algumas notícias que circulam, né, notícias falsas. É difícil esse momento que a gente está vivendo, né? É bastante complicado, mas eu fiquei muito preocupado com essa imagem aqui, né? A força do Guaíba. Ali você tem um muro que segura a água. O muro é um dique, né? E ele tem umas comportas, mas ele tem umas comportas que se rompeu. Algumas não, foram fechadas, mas não seguram 100% da água também. A água passa por baixo. A água passa por baixo e tal. E eu fico assim, tem gente que teme esse muro se ele vai aguentar, se a pressão da água não pode em algum momento romper. Olha aqui, né, os bombeiros passando ali bem próximos do muro. A água está num nível muito acima da rua aqui, a gente percebe, né? Está num nível bastante acima. Então, é esse muro que está segurando o avanço ainda maior da água. Mas por baixo, pela tubulação de esgoto, a água já invadiu o centro de Porto Alegre. A gente tem umas imagens aéreas do centro de Porto Alegre que dão a dimensão de como é que está lá, agora no final da tarde, como é que estava Porto Alegre. Eu acho que a gente pode passar para ela. Aqui, ó, essa aqui é fortíssima. Olha isso. Na região de prédios comerciais, prefeitura, aqui o Rio Guaíba. Aqui aquele muro que a gente mostrou com o cais, e aqui os prédios já do centro da cidade. Não tem mais rua, né? Virou assim um rio. Avançou o rio para o centro de Porto Alegre. É uma capital realmente debaixo da água. A situação pode piorar porque o Guaíba recebe água dos outros rios ali do interior do Rio Grande do Sul. A gente tem um mapa que vai mostrar aqui Porto Alegre e os rios, inclusive o Taquari. Aqui, ó. Não, esse aqui é o outro mapa que nós vamos mostrar depois quando vier o Leandro Demore. Agora é o mapa de Porto Alegre, por favor, pessoal, para a gente mostrar Porto Alegre e os... Temos sim, estava aqui separado, mas tudo bem. Depois a gente mostra o outro mapa, então. Era Porto Alegre colocado em relação aos outros rios aqui do interior do estado do Rio Grande do Sul. Mas não importa. Então vem água da Serra Gaúcha, vem água do Taquari, vem água do Jacuí, tudo se acumula no Rio Guaíba. O Rio Guaíba depois, que muita gente chama também de lago, né? É um lago, Guaíba, vai até a Lagoa dos Patos e da Lagoa dos Patos para o Oceano Atlântico. Então, esse é o caminho da água. Vários rios do Rio Grande do Sul acabam terminando no Guaíba. Então, não terminou de chegar toda a água ainda. Quando essa água chegar ao longo do fim de semana, a situação pode se complicar ainda mais. Chico e Gabi,
Aí a pergunta que muita gente faz é, vai parar de chover ou não vai? Quando vai parar de chover? Previsão da meteorologia que ainda chove até domingo. Exatamente, Chico. É isso que eu ia dizer. Inclusive, vai chover, eu estava olhando aqui no Clima Aqui era o Tempo mapa, ó. agora, né? E também Metsul, vai chover bastante ainda nos próximos dias. Isso, Gabi. Viu? Não, eu ia trazer justamente isso, é a continuação aqui. Esse era o mapa que eu queria mostrar. A gente tinha o mapa aqui, ó. Então, E Jacuí aí? aqui a gente tem o Jacuí, aqui a gente tem o Taquari, aqui Mussum, que foi uma das áreas mais atingidas, Mussum, Lajeado, o rio Taquari desce e encontra o rio Jacuí, e depois o Taquari e o Jacuí, né, chegam até o Guaíba, onde fica Porto Alegre. Então a gente percebe que aquela chuva que está caindo lá em cima, em Mussum, em Lajeado, vai chegar aqui em Porto Alegre. E tem uma outra vertente que vem da Serra Gaúcha, né, que também está sofrendo muito. E a água também termina ali no Guaíba. Então, a gente percebe que todas essas inundações que estão aqui mais nas cabeceiras, elas vão terminar também no Guaíba. A situação pode se complicar ainda mais. Aqui, Porto Alegre, Canoas, outras cidades da grande Porto Alegre, e depois aqui a Lagoa dos Patos, desaguando, por fim, no Oceano Atlântico, né? Tem outro detalhe que é, se a maré está subindo e se tem muito vento vindo do oceano, o rio não consegue ter vazão. O Guaíba não tem vazão e acumula mais água ainda. Previsão do tempo rapidinho para a gente ver aqui o que pode acontecer nos próximos dias. Metsul, né? A gente tem a manchete aqui da previsão do tempo, né? Quando vai parar a chuva no estado? É a pergunta que se faz aqui. E aí a gente tem as respostas ao longo desta matéria assinada por Estael Cias. Vamos lá. Mas a resposta é aqui a Gabi e o Chico já deram. Vamos aqui para os destaques da reportagem que estão aqui na sequência. Os acumulados de chuva nos municípios do Vale do Taquari e na Serra passam de 500 a 600 milímetros em vários pontos. São marcas equivalentes a 1/3 da média anual inteira de precipitação. Então, em alguns dias, choveu 1/3 do que deveria chover no ano inteiro. Em Porto Alegre, a chuva em apenas uma semana iguala o que costuma chover no outono inteiro. Então, esse é o quadro. Vamos adiante? Porque isso aqui é o que explica, né, essa tragédia que a gente tem lá no Rio Grande do Sul. O próximo quadro aqui, gente, vamos lá. A pergunta que todos fazem é, quando vai parar de chover? A resposta está no começo da semana que vem, né? No começo da semana que vem. Então, ainda sábado e domingo, tem várias, aí tem uma explicação técnica aqui, quem quiser depois pode entrar nessa matéria da Metsul Meteorologia, tem uma frente que vem, depois vai para o Uruguai, mas o fato é que sábado e domingo ainda tem chuva. Só segunda-feira, é a conclusão da matéria aqui, só segunda-feira, infelizmente, é que vai ter um alívio. E enquanto isso, as águas vão descendo lá das cabeceiras, das outras vertentes, até a região do Guaíba. Então, Porto Alegre deve concentrar muito problema ainda ao longo dos próximos dias. Gabi e Chico. Vai ter uma pausa na segunda, mas pelo que eu vi também aqui nos institutos de meteorologia, no Instituto Nacional, na quarta, na quinta e na sexta que vem também tem previsão de chuva. Volta até. Agora você Então, vê que coisa estranha, né? Porque a gente está no mês de maio. Maio, historicamente, você não tinha chuvarada no Rio Grande do Sul. E o ano passado, a grande enchente no Brasil foi setembro. Foi setembro, completamente fora de padrão. A coisa está completamente, né, descontrolada. Você não sabe mais quando. É maio, é setembro, no fim do ano. Exatamente. E aí a gente vai ter agora a participação do nosso colega Leandro Demore, diretamente lá do Rio Grande do Sul, né? O Leandro Demore está em Passo Fundo, né? E a gente está de olho em Porto Alegre, porque é a capital, é a maior cidade, mas ainda há problemas em outras cidades. Inclusive, eu quero mandar minha solidariedade especial a uma dessas cidades, que é Santa Maria. Sabe por quê? Acho que alguém nasceu lá, né? Eu nasci lá. Eu nasci em Santa Maria. Embora eu não tenha uma ligação estreita com o Rio Grande do Sul, porque eu simplesmente nasci lá, meus pais me levaram para Belo Horizonte. Né? Eu só fui conhecer Santa Maria há poucos anos. Né? Mas uma cidade bem ali no centro do Rio Grande do Sul, cidade muito simpática. Que foi onde o Lula desceu, né? E a cidade do ministro Paulo Pimenta. E foi a primeira cidade a ter agora, ser atingida brutalmente. Tem imagem de uma ponte na estrada, vocês deram aqui, né? Uma ponte numa BR desabando, que é uma coisa impressionante. A universidade completamente alagada. Santa Maria era um centro de trocamento ferroviário, era uma cidade universitária, cidade jovem, né? Mas que sofre, já sofreu com a Boate Kiss e agora sofre com essa outra tragédia. Então, meu abraço fraterno, querido, a cidade que me permitiu ver pela primeira vez a luz do sol. Viva Santa Maria!
Viva Santa Maria. Inclusive, o Rogério Jordão, nosso roteirista, mandou uma atualização agora, informação a respeito de uma decisão do ministro da Justiça e Segurança Pública, uma autorização, na verdade. O ministro Ricardo Lewandowski autorizou o envio de 100 agentes da Força Nacional para o Rio Grande do Sul, medida que está integrando essa ação coordenada do governo federal, né, para auxiliar as vítimas das enchentes na região. A gente vai conversar agora com o Leandro Demori, que está lá no Rio Grande do Sul, inclusive. Demori, boa noite para você, querido. Já começo perguntando como é que estão as coisas por aí, né? Familiares, amigos, enfim. Você está em Passo Fundo, né? Boa noite, pessoal. Boa noite, Chico. Uma alegria revê-lo aqui, meu camarada. Abreijos para você também. Abreijos. Ainda mais numa sexta-feira, né? Graças a Deus. Puxa vida, sexta-feira é sempre um fechamento de uma semana. Exato. Gabi, as coisas, pelo menos aqui em Passo Fundo, né, a cidade onde nasceu minha esposa, enfim, a gente tem familiares aqui também. Hoje a coisa foi um pouco mais calma. Ontem, na hora de fazer, na quinta-feira, né, logo pela manhã cedo, na hora de colocar o desperta no ar, a gente não conseguiu colocar o desperta no ar. Eu saí de casa, fui até o estúdio, tinha várias zonas da cidade que estavam totalmente no escuro, estava chovendo muito ainda, né? Não tinha internet, eu tive que andar com o celular. Pra vocês terem uma ideia, Passo Fundo não é uma cidade pequena, né? É uma cidade minimamente conectada, tem um aeroporto, tem voos diários para São Paulo, enfim, não é assim, digamos assim, não é um fim do mundo, né? Eu já morei em alguns lugares que eram mais próximos do fim do mundo do que Passo Fundo. E eu tive que andar com o celular ontem no carro de manhã cedo, 5h30 da manhã, tive que andar por muito tempo, andei mais de 20 minutos até chegar num lugar onde eu conseguia ver um sinal de celular para poder ligar para São Paulo, para poder avisar que a gente não ia fazer o programa. Hoje as coisas deram uma normalizada, não choveu por aqui, espera-se que tenha uma chuva um pouco mais prolongada agora durante a noite. A gente teve problemas no ano passado aqui em setembro, naquela outra onda de chuvas. Passo Fundo foi a cidade que mais choveu no Brasil no ano passado e teve alagamento aqui, tem o próprio rio Passo Fundo, né? Foi bem importante. Agora, a principal questão aqui é que, nesse momento, Gabi, a gente tem um problema muito espalhado pelo estado, são quase 300 cidades, né? Então não é uma coisa que você está focado num lugar só. Você tem aí toda a Serra, você tem o Planalto Médio, você tem regiões centrais. Santa Maria é uma cidade que tradicionalmente não tem nenhum problema com enchentes, né? É a pior enchente da história de Santa Maria, que não padece disso, né? Lajeado, Estrela, que já no ano passado, ali no Vale do Rio Taquari, sofreram muito nas cidades que tem ali no Vale. Eu tenho um familiar que mora lá também, meu irmão, com a família, com filhos, né? No ano passado foi terrível, esse ano eu estou falando com ele direto, ele falou que está pior do que estava no ano passado. A situação é assim, é trágica num nível que a gente viu as imagens que o Rodrigo mostrou aí, a BR-386, a BR que cruza o estado, que liga o norte do estado à capital, e vai até uma parte dela, vai até o sul do estado depois, né, faz ligação com outras BRs. Ela foi completamente destruída em vários lugares, praticamente destruiu-se a ponte ali que liga Lajeado e Estrela, que são duas cidades importantes que estão a um pouco mais de 1 hora de Porto Alegre. A gente viu as imagens aí, né? O Porto, e essas imagens que vocês estão vendo é Porto Alegre. Isso aí tudo é zona de lazer, tá? Aí tem quadra de basquete. É a orla do gasômetro, né, Demori? É a orla do gasômetro, isso, exatamente. Olha o gasômetro ali atrás, ó. Isso, exato. Olha aí, ó. Aí a gente vê as marcações das quadras, ó, Rodrigo. Quadra de futebol, quadra de tênis, pista de skate, né? Isso aí lá ao fundo, o estádio Beira-Rio, né? Isso aí é um aterro, então, claro, o rio acaba comendo parte de volta do aterro. E aí, justamente aí é o centro de Porto Alegre. Do lado de cima da imagem, nós temos o rio e o porto, o cais, que já está alagado. Ainda tem uma pequena circulação de carros aí, essa imagem é da manhã, porque o muro ainda estava segurando alguma coisa, mas o muro não conseguiu, as comportas não conseguiram aguentar, vazou, né, pelas comportas, e o que a gente vê vazar ali, muita água, é uma casa de bombas que estourou. Tem várias casas de bombas ali que elas devem pegar a água e jogar. Porto Alegre tem um sistema de condutos embaixo da cidade, o último grande conduto construído aí uns 15 anos atrás, um conduto chamado Conduto Álvaro Chaves. Então tem vários condutos que eles servem justamente para isso, para eles pegarem essa água em excesso, jogar nos condutos e jogar de volta no rio. Só que na situação atual não tem para onde a água ir, aí é um princípio de Arquimedes mesmo, né? A água começa até a sair pelos bueiros, porque a pressão que tem do lado de fora do muro, digamos assim, do lado do rio, ela é muito
muito grande, ela vai pressionando. Isso aí é toda a área de treinamento do Internacional. Ó. Esses campos aí são os campos de treinamento oficiais do Internacional. Lá atrás está o estádio Beira-Rio e o Parque Gigante, né? E tem também a área de treinamento CTL Dourados, a área de treinamento do Grêmio também foi atingida, também foi alagada. Então, é uma situação assim que não se viu. E detalhe, né, Rodrigo? A grande cheia de 1941 de Porto Alegre, ela foi uma cheia que levou 22 dias para encher a cidade da maneira que encheu. Agora nós estamos falando aí de chuva grossa mesmo, a gente está falando de 4 dias, 4 dias e meio. Então, e é em todo o estado, né, Rodrigo? Não é só ali, a gente tem cidades ilhadas inteiras. A cidade de Caxias do Sul até ontem, se você tentava sair pelo Rio das Antas, você não conseguia sair pelo Rio das Antas porque o rio subiu. Se você tentava sair por Cotiporã, que é um outro caminho, a ponte já tinha caído em setembro. Aí tinha uma balsa fazendo o serviço de carros lá. Obviamente, essa balsa sequer deve estar no rio ainda, porque se o rio subiu, levou a balsa embora junto. Né? Se você tentava sair por Carlos Barbosa, que é uma outra saída para ir até Bom Princípio, chegar em Porto Alegre, Carlos Barbosa estava fechado, Bom Princípio lá embaixo da serra estava alagado. Se você tentava sair por Nova Petrópolis, região de Gramado, Canela, região turística, os turistas estavam todos presos porque a saída para Porto Alegre estava fechada, a saída por Nova Petrópolis estava fechada e a última saída possível, que era sair e ir até o mar e descer lá próximo de Santa Catarina, que era passando pelos campos de cima da serra e pegando a Rota do Sol, também estava fechada. Então, as cidades ficaram ilhadas, os turistas não estão conseguindo sair de Gramado. Ô, Demore, é um grande problema, né? Demore, só antes de você concluir essa primeira fala, olha essa imagem dessa balsa que ela perde o controle e depois afunda. É uma balsa, olha, fora de controle, que afunda. Não, eu ia pedir para a gente repetir, Chico, Gabi, Demore, aquela imagem lá em Lajeado, né? Que é o antes e depois, que é impressionante, porque o Demore estava dizendo mais cedo, tem parentes, né, em Lajeado. Pode explicar melhor para a gente aquela imagem ali na beira do rio Taquari, né? Isso. É essa imagem, ó, o antes e o depois, lá na parte de baixo, antes das enchentes, com a loja da Havan ali na parte de baixo do quadro. E na parte de cima, olha isso, a gente não sabe o que é estrada, o que é o rio, o leito do rio invadiu a cidade inteira. Explica para a gente, Demore, por favor. Lajeado, né? Rodrigo, isso é Lajeado. Do lado de cima da imagem está a cidade de Estrela e do lado onde está a loja da Van já está localizada em Lajeado e esse é o rio Taquari, que cruza, né, que essa ponte ela cruza o rio Taquari entre as duas cidades. Lá na imagem de baixo, em condições normais, digamos assim, a gente consegue ver o porto de Estrela, tem um porto ali. Então, imaginem vocês que lá, aquela estrutura ali, logo abaixo da cidade, o nome Lajeado é o porto de Estrela. Né, lá em cima, onde tem aquelas estruturinhas ali, parecem uns tubinhos, assim. Aquilo ali é o Porto de Estrela. Então, isso seriam as condições normais do rio. Isso aí, Rodrigo, para subir até a estrada, precisa subir 30, 35 metros. É muito alto. Não dá para notar daqui, mas é muito alto. E aí acabou subindo e, claro, quando sobe, invadiu aí bairros inteiros da cidade. E aí tem um problema grave que é o seguinte... isso aí que o pessoal conseguiu destacar, justamente é isso aí, é o porto, né? Então aí param os navios, né? O porto está completamente submerso, desapareceu o Porto de Estrela, né? Olha aí, ó, não se vê mais o porto. Os pilares dessa loja da Van, ontem eu vi uma imagem, eles já estão todos rachados ou quebrados. É praticamente impossível que vá se conseguir salvar essa loja, né? Eles vão ter que possivelmente botar essa loja abaixo e construir uma nova, e assim como várias outras lojas ali. E aí tem uma questão, Rodrigo, a água da cidade é captada no rio. As bombas, agora precisa se esperar para que o rio baixe pelo menos abaixo de uns 20 metros, tem que baixar metade do que está lá em cima para botar as bombas a rodar, porque as bombas elas funcionam a energia elétrica, elas estão todas desligadas. Então a cidade inteira está sem água. E não é uma cidade pequena, a gente fala de uma cidade de 150 mil habitantes, uma cidade que já é uma cidade minimamente industrializada, tem fábricas ali importantes, né, de alimentos, fábricas alimentícias, é uma cidade bastante pujante, muito conectada a Porto Alegre, e ela é uma cidade polo da região ali, né, que ela conecta várias outras cidades importantes. Então você tem uma cidade inteira sem água, as pessoas não podem se locomover, as escolas obviamente estão fechadas, não há energia elétrica, então mesmo as pessoas que não tiveram as casas invadidas pela água, agora sabe-se lá quantos dias ainda elas vão ficar nessa situação aí, e não é exceção, né? A gente tem muitas cidades no Rio Grande do Sul nessa situação. Só para atualizar os números, inclusive, né, de mortos em consequência dos temporais, né, no Rio Grande do Sul, a gente teve uma subida agora para 39, a Defesa Civil está informando também 68 desaparecidos em todo o estado. A gente tem a arte, inclusive, aqui na tela para trazer todos esses números, né, de 39 mortos, 68 desaparecidos. Vou pedir para o pessoal colocar aqui na tela também.
235 cidades foram atingidas ao todo, já tem mais de 23.500 pessoas desalojadas e aí também subiu o número de militares que estão fazendo a operação ali na região, né? 936 militares. A gente conseguiu contato também com o Frei Sérgio Gorgen, né? Que atua em questões ligadas à terra no Rio Grande do Sul. Os números aí, Gabi, só antes, desculpa, os números que você estava citando, né? Isso, exatamente. Mortos, desaparecidos, pessoas desalojadas, 23.500, já tem 936 militares, né? Você citava agora há pouco que a Força Nacional de Segurança também está indo para lá, tem os militares do Exército, da Aeronáutica e 235 cidades atingidas. Esse aí é o balanço do Rio Grande do Sul em calamidade pública, mas desculpa, você ia emendar... Não, obrigada, Rodrigo, eu estou sem acesso aqui aos números na minha frente. A gente teve o contato com o Frei Sérgio Gorgen, né? Ele atua em questões ligadas à terra lá no Rio Grande do Sul. E aí ele enviou um áudio da cidade de Arroio do Meio, que justamente fica às margens do rio Taquari, que a gente estava conversando aqui. Eu vou pedir também para a gente transmitir esse relato do Frei Sérgio, falando sobre o isolamento e também dos saques ali na região. Vamos entender essa história, vamos ouvir. Arroio do Meio, por exemplo, ficou totalmente isolado a região onde nós moramos. Não temos acesso ao centro, a nada. Nós não temos acesso a telefone, a energia, não tem mais comida. O pessoal está saqueando, pelas informações que nós temos do centro, sem umas bodegas pelo interior, mas na beirada eles abriram, então eles estão conseguindo vender, não estão sendo saqueados, mas quem não abre, mesmo sendo lojas de roupas, eles estão saqueando, né? Então, saque total. É muito preocupante, né, Chico, essa história dos saqueamentos nos supermercados. Tudo é preocupante, né? E esse momento é o momento de socorrer pessoas que estão em situação de risco de vida, como a gente viu aqueles dois ali que estavam no telhado com o cachorro e desapareceram. Não sabemos quem se salvou ali, né? Quer dizer, é hora de socorro imediato, né? É hora de distribuir o que for possível, de repartir comida, alimento, roupas, colchões, cobertores, áreas para abrigar pessoas, água potável, uma coisa que nessa hora é terrível, né? Falta. Então é hora de juntar todas as forças, acima de correntes partidárias, político-partidárias, ideológicas. É hora de ver o sofrimento das pessoas. Nós sabemos, né? Não sei se foi você, ou se foi o Rodrigo, ou se foi o Chico Sá que comentou isso aqui, um de vocês dois esses dias, né? Que a chuva castiga a todos, mas os mais castigados sempre são os mais pobres, que são os mais frágeis, né? Ela também, a tragédia também é seletiva, mas é preciso que todos se juntem, né? É preciso, eu pergunto, e não estou aqui puxando a orelha de ninguém, quem sou eu, nem sei se, né, se é justo, né? Mas o Rio Grande do Sul é uma potência do agro, uma potência do agro, né? Será que o agro, os grandes empresários da indústria, do agronegócio, pop, estão distribuindo alimentos, estão socorrendo pessoas? Porque o MST, no ano passado, quando teve a tragédia em 2023, setembro, criou vários centros de distribuição e cozinhas, né, também, né? 30 mil refeições, mas o MST agora também está, porque ele tem a maior produção de arroz orgânico da América Latina, está ali perto de Porto Alegre, né, em Nova Santa Rita, eu até estive lá, né, que também está sendo castigada pela chuva. Mas hoje eu falei com o coordenador nacional do MST, o João Paulo Rodrigues, que está vendo, diante dessa situação toda, como é que o MST ainda pode tentar socorrer as pessoas. Mas é importante, o senhor Luciano Hang, né, cujo estabelecimento foi atingido ali pela chuva, mas é um cara bilionário. Né, um cara que promete construir aqui no Brasil o maior arranha-céu do país, um dos maiores do mundo, né? É certo, né? Que poderia ser também solidário, além de cuidar do seu estabelecimento, cuidar das pessoas que estão por ali. Então, eu acho que é uma hora de juntar esses esforços todos. E depois, no segundo momento, que já começa agora, discutir responsabilidades. Porque essa é uma tragédia anunciada desde sempre. Mais ainda, depois de setembro do ano passado, quando houve uma tragédia desse tipo no Rio Grande do Sul, e este ano, quando a Metsul avisou que vinha um temporal. Então, o que está de omissão de autoridades, de políticos, né?
Eu sei que um senador pelo Rio Grande do Sul, general Mourão, né, fez 4 emendas, dizendo 4 projetos, né, 3 para defesa nacional, 1 para segurança pública, mas não fez nenhum para prevenção de tragédias no seu estado. Estou falando o nome do Mourão porque é um que sempre critica todo mundo e a gente não vê atuando. E outros, né? Lá tem o Renzi, tem... Aí vocês podem lembrar. Essa turma do agro, né? O Chico falou turma bem. do agro. Inclusive, nós vamos debater depois ao longo do programa aqui, né, Demori e Gabi, Chico, a questão do negacionismo, né? Nós vamos mostrar, tem uma entrevista, não tem, do Heinz, em que ele nega a questão climática, entre outros. Vários empresários foram nessa linha. E agora estão aí também com prejuízo. Tudo bem que eles têm seguro, o seguro cobre em parte, mas estão com prejuízo. As máquinas, a produção, a safra, tudo baixo d'água. Tem o Reis, Luiz Carlos Reis, tem o Coronel Zucco, tem o Van Hatten, né? Uma turma muito preparada para gerar ódio por todo lado, né? E que a gente não vê presente nessa hora de ser solidário, de ser fraterno, de estar junto. Já que você citou o Heinz e Rodrigo, a gente tem, né, o Observatório do Clima até lembrou, inclusive, essa fala, é um senador ruralista, o Luiz Carlos Heinz, que o Rodrigo acabou de citar, do Progressistas, que está licenciado do cargo, e ele foi uma voz forte no negacionismo. A gente tem uma fala dele de 2016, vamos assistir. O senhor pessoalmente acredita em aquecimento global? Eu não acredito, ok? Ouvi doutores da universidade aqui de Brasília comentando sobre esse assunto. Físicos, pessoas que entendem do assunto. E o senhor acha que o Brasil vai cumprir ou não vai cumprir os acordos? O que não pode é jogar nas costas dos produtores essa conta. Eu quero que as ONGs, aqueles que defendem, botem a mão no bolso. Não eu que sou produtor e os milhares de produtores, eles têm que pagar essa conta para o mundo inteiro, ok? Que aqueles que defendem, põem a mão no bolso e paguem a conta, não o produtor rural brasileiro. É um negacionista do clima, viu, Demori? Acho que você também chamou a atenção sobre isso nas redes hoje, né? O Heinz é um dos que tinham esse tipo de fala. E agora estão aí. Se ele é produtor rural, né, deve estar com prejuízo, porque boa parte da safra também do Rio Grande do Sul prejudicada nesse momento, né? Rodrigo, esses caras aí, Van Hatten, Heinz, eles não são deputados, eles são lobistas, né? A gente tem que ter bem claro isso, assim. Eles são pessoas que foram financiadas por grupos de interesse econômico que estão lá para fazer lobby. Jamais, eu estava ouvindo uma rádio ontem de manhã, uma rádio local aqui, enfim, não vem ao caso que rádio é também, mas fazendo uma cobertura muito boa, né, do que estava acontecendo na região e tal. Aliás, quem está fazendo uma cobertura excelente, factual, é a Rádio Gaúcha, para quem quiser acompanhar, estão mandando muito bem, assim. Ontem teve 2, 3 colunistas que pisaram na bola, que parecia que tudo era culpa do Lula. Agora, tirando a parte da opinião, a cobertura factual deles está muito boa lá. Eles estão o dia inteiro cobrindo, assim, impressionante. E aí, terminou o comentário, não era da Rádio Gaúcha, esse caso era uma outra rádio. E aí, terminou o comentário, o locutor lá estava fazendo um bom apanhado das notícias, né? Enquanto eu estava tentando encontrar sinal ontem, ouvindo rádio, né? De manhã cedo. E aí, terminou o comentário falando que custaria um helicóptero. Quanto custa um helicóptero? Um helicóptero custa 10 milhões de reais, sei lá quanto. Então, olha a comparação, né, Rodrigo? Se você pegar e demitir um funcionário público, então 30 anos o salário desse funcionário público compra um helicóptero. Assim, a discussão é de um nível que eu tenho até preguiça de começar a conversar, sabe, Rodrigo? Porque assim, a gente tá num beco, cara, que parece um beco sem sair. É triste ter que falar isso. E parece uma pessoa bem intencionada e tal, mas assim, cara, dá vontade de ir bater na porta da rádio e falar: amigo, senta aqui, deixa eu te falar uma coisa, sabe? Quem tá pilotando o helicóptero é um funcionário público, é um militar da aeronáutica, entendeu? Quem vai arrumar o helicóptero é um funcionário público. Que a gasolina do helicóptero é feita por um funcionário público da Petrobras. Assim, a ideia, né, ela é muito... E aí, claro, o programa todo patrocinado por empresa de semente, de não sei o quê, porque Passo Fundo é um centro super importante, né, do agro, desse agro, né, do grande agro, da grande propriedade, da empresa de semente, da Bunge, da Singenta, da não sei o quê, dessas mega multinacionais que botaram a mão na agricultura brasileira e hoje mandam, na verdade, em tudo, né? Nem mais
mas os grandes produtores têm a capacidade para escolher que tipo de semente eles vão comprar e para quem eles vão vender o grão. Tá tudo amarrado, eles não têm mais escolha nenhuma. O preço é o preço que for e vai tudo para frente do jeito que é. Então, assim, é uma compreensão da realidade, Rodrigo, que está muito longe. Eu sei que a nossa ideia seria, né, pegar um cara como o Heinz e pensar nesse momento assim, olha só, tá vendo agora? O senhor está sentindo? Não vai mudar a cabeça de muita gente. Eu converso com as pessoas muitas vezes aqui. Tem gente que acha que tem que derrubar todo o mato que tem na beira do rio e fazer bar e fazer coisa para desenvolvimento econômico, sabe? E fala isso de boca cheia, com toda a convicção do mundo. E você vai debater, vai sair um monte de estudo do cara tirou daquele instituto, né, que a gente não pode falar aqui, né, do instituto tirei do tal do lugar, aquele que é de onde as pessoas tiram essas informações, né, Rodrigo? E aí vem uma bobajada, sabe, e muita comparação, mas a Europa destruiu, então agora a gente não pode destruir. Eu falei, meu amigo, mas se você enxergar na rua alguém dando cachaça para uma criança, você vai dar cachaça para o seu filho também, sabe? Aí, Rodrigo, vira papo de maluco. Entendeu? Mas nós Então estamos a gente nesse está ponto. muito longe de conseguir chegar a algum lugar na discussão enquanto esses lobistas estiverem lá no Congresso. Não tem jeito. Muito bem, vamos chamar nosso convidado também. Agora a gente vai conversar com o deputado estadual do Rio Grande do Sul, Matheus Gomes. Ele vai falar com a gente, ele é do PSOL, né, e vai conversar com a gente. O deputado foi o responsável por denunciar que o orçamento para a Defesa Civil no estado contava com só R$50 mil e o governador Eduardo Leite respondeu, inclusive durante a transmissão que ele fez ontem, né, ao vivo, negando essa informação. Deputado, primeiro boa noite para o senhor, seja muito bem-vindo aqui ao ICL Notícias, segunda edição. Boa noite, é uma satisfação poder conversar com vocês. A gente fala aqui da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, centro histórico, que nesse momento está inundado. Então, uma situação realmente muito difícil, mas importante também poder expor num ambiente como o ICL, a nível nacional, e refletir também sobre por que a gente chegou até aqui, né? É o quarto evento climático extremo que nos atinge em 7 meses, que se vincula com enchentes, inundações, e acho que os motivos desse caos que a gente está vivendo também precisam ser compreendidos nesse momento para que a gente, a partir daí, construa alternativas e soluções. Né? Justamente eu quero começar perguntando para o senhor, pedindo, na verdade, para o senhor detalhar essa história do orçamento de R$50 mil para a Defesa Civil do Estado, né, que foi denunciado pelo senhor. Eu já vinha fazendo essa denúncia desde o ano passado, até porque, ao entrar na Assembleia Legislativa, o primeiro projeto que a gente apresentou foi para que o Rio Grande do Sul entrasse em estado de emergência climática permanente. Então, a partir daí, eu fui me envolvendo na Comissão de Meio Ambiente da Assembleia e representando também essa comissão em fóruns da Defesa Civil. Aconteceu todos os fatos que nós vivenciamos no ano passado, né? E quando chega o orçamento aqui na Assembleia Legislativa, nós temos na área de aparelhamento da Defesa Civil, ou seja, de compra de equipamentos, qualificação da resposta às emergências, uma cotação de R$50 mil. E isso, naquele momento, virou um tema de debate por todo o Estado e, infelizmente, foi aprovado dessa maneira. Existem outros investimentos para a Defesa Civil, como, por exemplo, uma previsão de R$2,5 milhões para desenvolver um centro de monitoramento, de inter-relação entre as defesas civis municipais. Existem emendas parlamentares, eu mesmo destinei todas as emendas que tinha à disposição para a Defesa Civil. Outros deputados apresentaram alguns valores também. No entanto, da parte do governo do Estado, o recurso é ínfimo. E o que o Eduardo Leite falou de cerca de 39 milhões, na verdade, são recursos que estão destinados para o Corpo de Bombeiros, que é um órgão independente, tem outra função, não é a civil a nível estadual. E, na sequência disso, ele apresentou também um valor de 115 milhões, que seria esse o recurso disponível. Na verdade, esse valor é o conjunto do orçamento do Estado do Rio Grande do Sul para lidar com eventos climáticos extremos. Então,
eu acho que é um escárnio também, porque nós estamos falando de 0,2% do orçamento do Estado. Nós temos uma discussão orçamentária que versa sobre mais de 80 bilhões de reais. E depois de tudo que aconteceu no ano passado, que começa com uma seca e uma estiagem, depois entra o El Niño, nós temos ali já no mês de junho, julho, enchentes, em setembro a tragédia no Vale do Taquari, novembro novamente, Vale do Taquari atingido, região metropolitana, janeiro temos um temporal que deixou centenas de milhares de pessoas sem luz, outros milhares desabrigados. Diante desse contexto, o governo destina 0,2% para lidar com a emergência climática. Eu acho que isso é um absurdo. Deputado, é motivo de vergonha. O Estado não está em condição de reagir nesse momento de políticas como essa. Não há planejamento também para que a gente possa lidar com essa nova realidade que a emergência climática impõe. O Demori, né, está acompanhando bem de perto isso, até porque, não sei, deputado, se você sabe, mas o Leandro Demori mora no Rio Grande do Sul, né, está em Passo Fundo, está acompanhando bem de perto, talvez queira fazer aí uma intervenção em relação à falta de orçamento, né, para a Defesa Civil. Demori. Deputado, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui para a gente conversar. Para além desse fato do dinheiro, a gente vê também um despreparo até... Eu não sei nem como definir, porque no ano passado, quando a gente teve a Metsul falando que ia ter problemas de clima, eu lembro muito bem de membros do governo do estado do Rio Grande do Sul falando em exagero, né? A própria Metsul, que tem acertado tudo em relação a isso, ela tomou um apelido dos negacionistas no ano passado, que era Metsusto, porque só serve para assustar as pessoas, né? Só serve para alarmar. Não vamos alarmar as pessoas. Aí agora nós temos aí a Prefeitura de Canoas. Atenção, essa notícia acabou de sair faz meia hora. Eles vão ter que convencer 50 mil pessoas a sair de 4 bairros da cidade, porque os bairros estão em risco. Vocês têm noção do que é isso, gente? 50 mil pessoas. É uma cidade. Não é você imagina, Rodrigo, se convencer 1.000 pessoas a sair de um lugar, é 1.000 pessoas. A gente está falando de 50 mil pessoas. E aí, esse ano, eu falo isso com muita tranquilidade, deputado, porque quem acompanha meu programa de manhã cedo sabe que toda manhã eu dou previsão do tempo, e não é porque eu acho que as pessoas têm que pensar se vão para a praia ou se vai sair de guarda-chuva. Eu dou previsão do tempo com foco em emergência climática, deslizamento, alagamento e etc e tal. Esse é o meu foco. Há 10 dias, deputado, há 10 dias que eu estou falando a previsão da Metsul, que seria entre final de abril e início de maio, seria parecido com o que foi no ano passado. Então, essa notícia é pública. Então, assim, para além do investimento, parece que assim, parece que ficam torcendo para o Instituto tá errado, para não acontecer nada. E aí não tem nenhum plano, as pessoas não sabem para onde correr, elas não sabem onde elas vão se abrigar, elas não sabem quem é que vai montar uma cozinha para as crianças, se vai ter aula, se não vai ter aula. Então, eu não sei se a sua percepção é essa também, mas não é só dinheiro. Parece que há um negacionismo, quase uma fé, né? Uma fé, vamos ter fé que não vai chover. É a percepção que eu tenho olhando de longe, sabe? Na minha opinião, o governador Eduardo Leite e a maioria dos deputados aqui da Assembleia Legislativa, eles operam na base do negacionismo climático. Porque o estado do Rio Grande do Sul, ele fica entre a Amazônia e a Antártica. Nós estamos exatamente no meio desses dois grandes polos, né? E, infelizmente, nós já temos avisos do IPCC, do painel das mudanças climáticas da ONU, desde 2009, que aqui o nosso estado ele está diante da possibilidade de viver de forma mais recorrente enchentes, estiagens, tudo que está acontecendo no último período. Então, eu estou falando já de uma década e meia que os cientistas começaram a alertar e os governos poderiam ter se preparado. E eu fiz uma linha do tempo para que a gente possa entender como a gente chegou até aqui. Em 2010, nós aprovamos uma política estadual para mudanças climáticas, que infelizmente foi uma lei para inglês ver, porque não saiu do papel. Na sequência disso, a partir de 2015, nós temos sucessivos governos neoliberais que vão desorganizando a máquina pública. Então, por exemplo, a Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul, ela foi liquidada.
e fica lá no Jardim Botânico, bairro de Porto Alegre, onde acontecem as medições, inclusive, do volume de chuva, e nós perdemos pesquisadores, perdemos um ato do estado do Rio Grande do Sul para pensar a questão climática. Da mesma forma, nós vimos aí decair o investimento na defesa civil, em todos os serviços públicos que têm alguma capacidade de reação. Isso aconteceu. Aí, em 2017, o Estado paga uma consultoria milionária para fazer um plano de prevenção a desastres. Até hoje, esse plano não saiu do papel integralmente. Na sequência disso, 2019, mais uma consultoria milionária para fazer um zoneamento ecológico e ambiental, que se tivesse sido aplicado junto com um plano de prevenção a desastres, com certeza poderia evitar que pessoas morressem, que nós tivéssemos perdas na área econômica, produtiva, porque o zoneamento é justamente para isso, para identificar risco. O zoneamento não foi aplicado pelo governo. E aí o Eduardo Leite assume, principalmente ali naquele período da pandemia, tentando fazer uma discussão, não, eu escuto a ciência, eu estou combatendo o negacionismo, mas quando o assunto é clima, ele fez o contrário. Ele aprovou uma das piores leis de liberação de agrotóxico do Brasil. Nós estamos tendo agrotóxico utilizado aqui no estado do Sul, que é proibido nos países de origem. Ele simplesmente destruiu o Código Ambiental do Rio Grande do Sul, enviando esse projeto para cá em regime de urgência. E nós perdemos uma das leis que era mais avançadas a nível de Brasil. Ele tentou incentivar projetos de mega mineração. Se não fosse a reação dos movimentos sociais, nós teríamos, na região metropolitana de Porto Alegre, a maior mina de carvão a céu aberto do Brasil. Enquanto o mundo inteiro pede para o carvão ficar debaixo da terra. Sim. Esse é o governo Eduardo Leite. Sim. O bioma Pampa, ele é proporcionalmente o bioma mais devastado do Brasil. É impressionante. E aí nós temos um avanço totalmente desordenado da fronteira agrícola, principalmente com a soja. E eu estava dando antes vocês, falando da questão do agro, e vale essa reflexão. Vocês sabem quanto que o Rio Grande do Sul exportou de soja em 2023? Mais de 4 bilhões de dólares. E é um dinheiro que não é taxado. O agro é o que menos contribui para a arrecadação do Estado. Nós estávamos há pouco discutindo necessidade de aumento do ICMS, corte de setores que têm isenções, e a contribuição do agro é ínfima. É muito pequena. Mas, ao mesmo tempo, é o setor que mais contribui para a emissão de gás e para a destruição do bioma Pampa. E sabem quem é que dita a política no Fórum Gaúcho de Mudanças Climáticas, que eu participo representando a Assembleia? É a Farsul. A Farsul organiza a pauta. A Farsul, sabe, é a federação do grande agronegócio do Rio Grande do Sul. Eles organizam a pauta e entregam na mão do governo. E se não é do jeito que eles querem, não acontece. É o Eduardo Leite, totalmente dominado por esses setores que são negacionistas climáticos. Por isso que nós chegamos nesse ponto de calamidade. Sim, deputado, não há outra explicação. Nós vamos voltar a esse tema. Eu achei interessante que o deputado, inclusive, falou nessa questão de estado de emergência permanente, né, que ele chegou a propor isso no Rio Grande do Sul. É um tema que nós vamos voltar. A Marina Silva teve agora no Rio Grande do Sul, né, Gabi? Mas nós vamos trazer outros convidados também para tratar desse assunto. Muito importante a presença do deputado para dar a dimensão do que significou a destruição, né, do que poderia ter lá no Rio Grande do Sul para conter um evento como esse, Gabi. E uma denúncia que ele já vinha fazendo, inclusive. O deputado estadual do Rio Grande do Sul, Matheus Gomes, do PSOL, participou aqui com a gente. Deputado, muito obrigada. Até uma próxima. Leandro Demore também, obrigada por hoje, querido. A gente se vê na semana que vem. Valeu. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado, Matheus. E boa sorte na luta aí. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado pela força e a solidariedade, principalmente. É isso Tamo aí. junto. Obrigada, deputado. Valeu. A gente continua aqui falando sobre isso. Agora há pouco a gente estava falando de negacionismo, né, Rodrigo? E acho que vale a pena trazer uma lembrança do André Trigueiro, jornalista lá da Globo News, nosso colega. Ele lembrou de um outro parlamentar gaúcho, o deputado Lucas Redecker, do PSDB. E ele é autor, esse deputado, de um projeto que autoriza o desmatamento de 48 milhões de hectares de campos nativos. E aí o André Trigueiro ressalta nas redes sociais que isso aí é o equivalente a todo o território do Rio Grande do Sul e do Paraná somados, Chico Pinheiro. Então... O Trigueiro diz ali, a crise climática não é obra do acaso. A crise climática é resultado de uma destruição proposital, né, do meio ambiente para produzir soja, para produzir trigo, para produzir arroz.
né? E depois exportar, que é importante exportar, mas e sem pagar imposto. Não paga imposto. Quer dizer, essas grandes empresas deveriam estar agora na frente fazendo de mãos dadas, fazendo uma frente de batalha, de socorro aos que estão sofrendo com essa tragédia. Eles que não pagam imposto e que têm lucros, como disse aí há pouco o deputado Matheus, né, da soja de 4 bilhões e não paga de imposto. dólares, 20 bilhões de reais, né, que dessem, se o governador propôs 50 mil, né, no orçamento, que desse 1 bilhão dos 20. 1 bilhão resolvia o problema de muita gente e começar a refazer o estrago que fizeram. Eu quero lembrar que há grandes empresas de fertilizantes no Rio Grande do Sul, que faturam alto, de agrotóxicos. A Camil, sabe a Camil Alimentos? Está lá, é das maiores, né? Bancos enormes no Rio Grande do Sul. E o Grupo Gerdau de Mineração também está no Rio Grande do Sul e que também estraga o meio ambiente. Então, esse pessoal devia se juntar, né, e com o catarinense lá da Avan também, juntar todos, dar os braços e falar, não, é hora da gente socorrer o Brasil. Os verdadeiros patriotas estão morrendo sufocados pela água, afogados. É preciso que todo mundo socorra, né? Isso. Todo mundo socorra e depois vamos discutir. Difícil a posição do governador de querer se equilibrar ao mesmo tempo nessa enchente em 2 canoas. Numa canoa pedindo ajuda ao governo federal, que não falta. O presidente Lula esteve lá e está levando o exército, levando a aeronáutica para ajudar, né? E ao mesmo tempo ele quer botar o outro pé na canoa que pode dar voto, né, que é da extrema-direita. E aí corre o risco das canoas se afastarem e ficar rachado no meio, né? Vamos chamar a Cris Serra para entrar nessa história aqui com a gente. Inclusive, já vou dar boa noite para a Cristina Serra e trazer mais uma vez a fala da ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, falando sobre ser necessário um decreto para um estado permanente de emergência no Brasil. Cris, boa noite para você. Na sequência, a gente vai tocar a fala da ministra Marina Silva para você poder comentar. Ela deu boa noite, estava sem áudio, mas já deu. Vamos embora. Vamos embora, então. Vamos para a Marina Silva. Vamos assistir a fala da ministra Marina Silva. A gente não tem a fala. Bom, o que ela disse, né? Vamos voltar a lembrar dessa história. Ela disse que talvez seria necessário que alguns municípios, né? 1000 municípios tivessem acesso a esse decreto permanente de emergência no Brasil. Agora temos a fala da ministra Marina Silva. Então, vamos lá assistir o que ela disse. Isso indicativamente nos levaria a decretar a emergência climática permanente nos 1038 municípios que são suscetíveis. E o CEMADEM, que é o Centro de Pesquisa Meteorológica do nosso país, está ampliando essa base para 1.942 municípios que poderão ter recorrentemente, prefeito de Faxinal, infelizmente, esses eventos climáticos. E nós teremos, talvez, aí é algo que me surgiu agora no coração, presidente, que eu compartilho aqui e que o senhor já tinha também, né, mencionado ali na sala. Talvez a gente tenha que fazer algo semelhante ao que foi feito na Covid, em que foi feita uma excepcionalidade fiscal para poder socorrer as pessoas na hora da situação do desastre, no caso de saúde. Nesse caso, nós vamos ter que fazer uma excepcionalidade para que durante todo o ano a gente possa fazer as intervenções, seja em relação à remoção de população, mudança no código diretor das cidades, no gabarito das cidades e também para mudar todo o processo de licitação para a infraestrutura. Senão nós vamos construir uma ponte atrás da outra e ela vai cair. Daqui a pouco a gente vai conversar com a Cris Serra sobre a decisão do Moraes de soltar o ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, Mauro Cid. Mas antes, Cris, a gente não queria deixar de te ouvir rapidamente sobre essa fala da Marina Silva e, claro, sobre toda a tragédia no Rio Grande do Sul, né? Claro, eu acho o assunto, essa tragédia no Rio Grande do Sul. Comentando a fala da ministra, eu diria que ela foi até ousada ao falar da excepcionalidade fiscal
é importante, essa discussão deve ser feita, é importante que tenha aberto esse debate e é ousado da parte dela, porque ela entende a gravidade disso que a gente está vivendo. Agora, o que eu quero comentar sobre esse assunto é o seguinte, governos podem agir corretamente ou não. O governo federal, até pela fala da Marina, a gente está vendo, e por uma série de outras iniciativas, a gente está vendo que está no caminho certo. A questão da crise climática ela não será resolvida sem que as empresas, as grandes empresas, o grande capital, né, o grande capital fóssil, o grande capital envolvido com o desmatamento, sejam forçados a tomar medidas que não querem tomar, ou que só tomam no marketing verde que eles fazem. As empresas gastam muito dinheiro com marketing verde, com o greenwashing, né, que é a expressão em inglês, enquanto passam, por exemplo, o agronegócio, né, que gasta muito dinheiro com o agropop, mas continua passando o correntão e tocando fogo na floresta. Né? Então, a gente só vai resolver a crise do clima, se é que a gente vai conseguir resolver, com mecanismos, né, que levem as empresas a fazer o que elas não querem fazer ou que elas têm muita dificuldade de fazer, porque elas continuam ganhando muito dinheiro. Né? Então, para elas, o business as usual, como se diz em inglês, né, tá muito bom, está muito bem. Então, esse é o dilema que a gente tem pela frente e que a gente vê em todas as COPs, todo ano, em todas as conferências do clima, sobretudo nas últimas, em que a presença do capital do combustível fóssil foi muito grande, um lobby muito poderoso, e que eu espero na COP do ano que vem, aqui no Brasil, na Amazônia e em Belém, que é onde ela vai acontecer, né, que a gente, com o peso do Brasil, com a importância da Amazônia falando mais alto, que a gente consiga, de fato, tomar alguma atitude. Até agora, nosso dever de casa está atrasadíssimo, a tragédia está posta e nós estamos vendo isso da pior maneira possível no Rio Grande do Sul. Antes de terminar, eu só quero aqui elogiar muito a entrevista do deputado Matheus, agora há pouco, porque ele trouxe uma peculiaridade do Rio Grande do Sul que é muito importante para a gente entender mesmo por que o Rio Grande do Sul tornou-se, de fato, o epicentro da crise climática aqui no Brasil. O Rio Grande do Sul está ali na confluência, né, da atuação de dois grandes atores do clima mundial, que é a Antártida, ou Antártica, e a Amazônia. Esses dois atores e as suas interações com o oceano, enfim, a confluência deles ali naquele lugar, né, leva a essa situação que a gente está vendo do Rio Grande do Sul e que não vai mudar. Isso vai continuar se agravando. E, na verdade, agora sim, para finalizar, muito importante que a Marina tenha dito que a lista de cidades suscetíveis, essa lista foi ampliada. Quando eu vi ela mencionar primeiro 1038, eu já cá pensei comigo, essa lista está defasada, mas imediatamente ela disse que o CEMADEM ampliou. Né? E, de fato, é preciso ampliar, nós temos outras áreas suscetíveis e a tendência é que cada vez mais essa lista aumente, porque nós teremos, se nós seguirmos neste passo que nós estamos, nós teremos outras áreas no Brasil suscetíveis aos desastres climáticos. Importante essa fala da Cris Serra, né, sobre essa lista ser ampliada também, porque, de fato, né, Chico, a gente vê cada vez mais cidades sendo atingidas, agora está chegando em Santa Catarina também, então realmente... Tem, assim, muitas regiões, né? A região serrana do Rio de Janeiro, o litoral paulista, o litoral fluminense, áreas que a gente vê, assim, encosta, cai, chove, né? Chuva mais forte, cai as encostas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e dá para espalhar isso para quase todos os estados brasileiros. Gabriel. Ao mesmo tempo que a gente tem, né, Cris, além do problema das enchentes, o problema da seca. Na Amazônia, da seca no Pantanal, né? A seca que às vezes pega uma região grande, né? e provoca grandes estragos. Quer dizer, na questão da meteorologia, que é resultado de toda essa mexida no meio ambiente, nós temos tragédias. E aqui embaixo outras. Tragédias aqui embaixo provocadas
pelo interesse econômico, pelo interesse de fazer dinheiro rápido. Destrói, derruba, vamos plantar. O agro é pop, o agro é tudo. O agro é a salvação do Brasil. O agro é que vai nos equilibrar, vai nos fazer vencer na balança comercial. Não, tudo certo, mas você tem que ver isso. Mas tudo isso é política. Você que diz assim, como me disseram 2 amigos esses dias, gente simples do interior. Não, a gente é meio neutro, sabe, em política. A gente não gosta de política. Pois bem, quem não diz que não gosta de política e vota de qualquer jeito, acaba sendo governado por aqueles que gostam de política. Gostam de dinheiro, geralmente. Para faturar. Então, é prefeito que quer asfaltar mais a cidade, que quer impermeabilizar mais o solo, e as consequências são essas. Pelo amor de Deus, tem eleição de prefeito esse ano, sabe? Fuja daquele cara que promete que vai asfaltar mais não sei quantas ruas na cidade. Procure saber de cada município, de cada vereador que você vai votar, qual é que está preocupado em melhorar o meio ambiente, a permeabilização do solo. É importante, muito importante isso que você traz, Chico, porque de fato... No Brasil inteiro. No Brasil inteiro, né? E a gente está ampliando já essa discussão. Eu quero trazer a pauta aqui agora do Mauro Cid, né? Porque a gente anunciou aqui na abertura do nosso programa que o ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, determinou hoje a soltura do Mauro Cid, né? Ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Só que ele precisa cumprir as medidas cautelares que já tinham sido determinadas por Moraes antes, como o uso de tornozeleira eletrônica, você deve se lembrar. Ele também tinha a proibição de manter contato com outros investigados. E aí, nessa decisão de soltura, o que aconteceu, né? O Moraes, ele diz que o Cid reafirmou em depoimento ao STF, no dia 22 de março, a voluntariedade e a legalidade do acordo de colaboração, que foi celebrado com a Polícia Federal e, inclusive, também reafirmou a total integridade dessa colaboração. Então, ele tinha sido novamente preso no batalhão da Polícia do Exército em março, depois que aqueles áudios vazaram. Você deve se lembrar também um vazamento de áudios em que ele coloca em xeque a investigação da PF e a atuação do próprio ministro Alexandre de Moraes nessa condução do inquérito que está investigando essa tentativa de golpe de Estado. Cris, explica para a gente melhor essa decisão, né, do Moraes de soltar o Mauro Cid, né? Por que agora? Eu acho que tem alguns aspectos aí para a gente considerar. Bom, em primeiro lugar, eu quero lembrar aqui que o advogado de defesa do Mauro Cid alega, ao pedir... Perdão, deixa eu tirar aqui um barulhinho. Desculpa, gente. Voltando. O advogado de defesa do Mauro Cid, ao pedir a soltura dele, a liberdade dele, alega que o Mauro Cid não obstruiu a investigação, não fez nada que prejudicasse a investigação. Em resumo, né? Estou resumindo aqui, ele fala mais algumas coisas. Em função disso, e claro, como o Mauro Cid reafirma tudo que tem informado até agora, e disse que aquele áudio foi um desabafo, que ele está sob pressão, né? Está lá no texto do depoimento dele, que ele está sob pressão financeira, que está com problemas familiares. Então, o Mauro Cid reafirmou tudo que ele tinha dito até então, ou seja, ele reafirma a colaboração premiada dele. Isso é importante. Agora, o advogado, então, como eu disse, diz ele não fez nada para obstruir a investigação. Aí eu quero fazer uma ponderação, né? Aquele áudio do Mauro Cid e as coisas que ele falou são gravíssimas, né? Ele desqualifica a primeira colaboração premiada dele, né? Diz que fez aquilo sob pressão, né? Ataca o Alexandre de Moraes, praticamente chamando o Alexandre de Moraes de um ditador, que já estava tudo decidido, que o Alexandre de Moraes já tinha a decisão dele, né? Independentemente do que você falasse, né? Isso, aquele áudio, estas palavras, essas frases do Mauro Cid, naquele áudio, que agora ele chama de desabafo sob pressão, elas desqualificam a investigação, desqualificam o trabalho da justiça brasileira, desqualificam
o Alexandre de Moraes. Isso prejudica, sim, a investigação, né? Isso bota em xeque a imparcialidade da justiça brasileira. Isso bota em xeque a credibilidade do judiciário brasileiro. Mas, enfim, como eu disse, como ele foi preso novamente e reafirmou tudo que havia dito, vejo que agora o Alexandre de Moraes toma essa decisão também, porque o Alexandre de Moraes também precisa calibrar algumas decisões dele, né? E, nesse sentido, eu vejo que ele, como o Mauro Cid, reafirmou tudo, não precisa, então, mantê-lo preso, né? E devolveu a liberdade a ele, claro que com uma série de medidas cautelares, entre elas, tornozeleira eletrônica, não pode falar com outros investigados, a não ser com a esposa e com o pai, que são também investigados, mas, enfim, são parentes dele. Então, eu vejo essa decisão neste contexto. Alexandre de Moraes precisa dar uma calibrada, né? Mas mantenho essa minha avaliação de que aquele áudio não é um desabafo puro e simples, não. É isso que a gente tem falado sempre aqui. As palavras têm força, têm poder, né? E elas são usadas e têm sido usadas pelos extremistas para atacar as instituições brasileiras. Então, o que o Mauro Cid falou foi, sim, muito grave, mas, enfim, a coisa agora, a decisão toma esse outro... Ela procura um outro leito agora e segue em frente, como a gente espera que siga. Eu estava lendo aqui, Gabi, a decisão do Alexandre de Moraes mandando soltar o Mauro Cid. E no depoimento, né, perguntam para ele, mas para quem que o senhor estava falando aquilo tudo, né? Que foi vazado para a Veja e tal, né? Com quem que o senhor estava conversando? Não lembro. Ele não quis falar, né? Não lembro. Convém não lembrar, né? Que coisa. Então, eu acho que agora deram de volta a liberdade para ele. Não sei se o Alexandre de Moraes não colocou na decisão, mas deve ter falado, meu filho... Áudio de novo para a Veja, por favor, evite. É bom você vai em cana de novo, mesmo. não é isso? Sabe o que eu estou achando? É que está demorando demais. Quer dizer, há um inquérito aberto há muito tempo e é preciso se feche logo esse inquérito e vão partir para o julgamento dos responsáveis. É o Mauro Cid que está aí, vai relaxar a prisão, não vai relaxar? Não, julga o cara, porque já tem elemento para isso. Né? Ao que tudo indica, salvo o melhor juízo, como dizem os juristas. Cadê o general Heleno? Cadê o Braga Neto? Cadê o pai do Mauro Cid? Cadê o Silvinei Vasquez? Esse pessoal tem que ir a julgamento. O Silvinei Vasquez está preso, né? Está preso, mas está preso, preventivamente, não é? Mas é preciso transformar essas preventivas ou em prisão ou em absolvição. Quer dizer, é preciso que essas pessoas sejam julgadas, né? Do meio militar, dos mandantes do golpe. Diga. Chico, eu acho que você toca num ponto que é absolutamente crucial, né? No que toca especialmente à investigação do golpismo, né? E da tentativa de golpe em 8 de janeiro. Tem a investigação das joias e da vacina, essas duas realmente eu acho que já deviam ter tido um resultado mais concreto, mas a do golpismo, aí a gente entra em terreno movediço. Por quê? Porque envolve militares, né? E aí tem muita coisa, tem muito movimento de bastidor acontecendo para livrar a cara, sim, de alguns militares, né? Esse é meu ponto de vista, que é isso que está fazendo com que essa investigação demore mais. Ela está sendo feita, ela já chamou gente importante para prestar depoimento, mas como você falou, tem muito mais gente que tem que ser cobrada e responsabilizada nesse caso, mas é uma área mais sensível e delicada para o governo, não é para o judiciário, para o governo. Quanto mais tempo passar, mais difícil vai ser, mais sensível vai ficar. Porque a gente vai perdendo a memória do que foi o dia 8. É preciso que se comece a julgar isso, né? Faz todo sentido. Ô, Cris, obrigada por hoje, querida. Bom final de semana para você. A gente se vê na semana que vem. Obrigado. Tchau, Cris. Para vocês também. Tchau, tchau. Fundamental essa fala da Cris aqui. A gente vai conversar agora com o Luiz Nassif. E a gente vai começar falando sobre o Enem dos concursos, né? Foi um dos temas que a gente estava conversando por aqui, né? Por causa das chuvas, o governo anunciou hoje o adiamento das provas do concurso nacional unificado, o Enem dos concursos. Essas provas seriam realizadas agora, né? Nesse domingo, em todo o país,
com mais de 2 milhões de candidatos inscritos. Só que aí o governo não disse ainda quando que vai ser a nova data, ainda não estipulou a data da nova prova. Só que esse anúncio do adiamento aconteceu hoje pela ministra da Gestão, a Esther Dweck. Foi ela que falou a respeito disso no Palácio do Planalto. Ela estava ao lado do ministro Paulo Pimenta, da SECOM. Vou chamar aqui rapidinho um vídeo desse anúncio importante. Vamos assistir. Importante isso é, de fato, o adiamento da prova. Então, essa decisão que foi tomada, a gente vamos assinar um acordo que garante, que define isso com todas as razões para quais foi tomada essa decisão, muitas das quais eu já estou aqui adiantando para os senhores e senhoras. E a nossa ideia é que, com o adiamento, a gente vai garantir aos 2.144.000 pessoas inscritas no concurso uma garantia de que todo mundo vai realizar a prova nas mesmas condições. A gente ouviu a fala da ministra Esther Dweck. Vou dar boa noite para o Nassif e pergunto já, Nassif, quais são as consequências disso, né? Como é que fica o projeto de refazer o funcionalismo público depois de 6 anos de congelamento, inclusive de concursos que se deram aí com Michel Temer e Jair Bolsonaro, né? Boa noite para você. Boa noite, gente. Boa noite. O que houve foi uma tragédia no Rio Grande do Sul. Então, se você fizesse o concurso agora, você deixaria 100 e tantos mil gaúchos aí fora do concurso. Então, acho que não teve mudança na linha aí. Agora, o que assusta aí é esse negócio do déficit zero aí a qualquer preço. É impressionante. Não se faz uma análise de custo-benefício. Você pega, por exemplo, você tem aí a missão aí de medicamentos nacionais, que é da neoindustrialização. Então, nós vamos ter aqui 90%, 70% dos medicamentos consumidos no Brasil vão ser produzidos aqui. De repente, você olha, você tem 17 bilhões, o equivalente a 17 bilhões de vendas ao ano, encalhados na Anvisa, porque desde 2013 não tem concurso na Anvisa. Então, digamos, você vendeu essa ideia de que todo gasto com funcionalismo é gasto desperdício e tudo, é um horror. Você paralisa a máquina pública e tem as externalidades negativas. Hoje eu fui num seminário aí, só para ter uma ideia. Daí você tinha lá, seminário de infraestrutura. Daí você tinha lá um sujeito do mercado falando, olha, tem que investir em saneamento, porque cada R$1 aplicado em saneamento, de acordo com estudos, não sei de onde, R$4, você tem R$4 de economia em saúde. Nós temos estudos aí do IPEA, que foram feitos ainda no período, não sei se foi Lula 2 ou se foi da Dilma, mostrando que o aumento do salário mínimo, eles fizeram uma pesquisa em lares onde o arrimo de família era aposentados ou pensionistas, que eram 56% dos lares que tinham aposentados ou pensionistas, eles eram arrimo de família. E daí você vê, você tem melhoria da educação, porque as crianças podem entrar no mercado de trabalho mais tarde, estudar até mais tempo, melhoria na saúde, porque tem alimento, tem comida, tem tudo, melhoria na segurança pública, porque não ficam reféns aí do crime organizado. Eu lembro que na época então as externalidades do aumento do salário mínimo, se fosse computar tudo, dava um baita lucro para o país. Eu lembro que o mercado entrou em parafuso, daí contrataram lá o Camargo, que era um cara da Tendência Consultoria, para tentar provar a tese que o aumento do salário mínimo aumentava a propensão à vagabundagem nos lares em que tinha aposentado e pensionista. Então, digamos, essa questão do Brasil não analisar racionalmente vale para a questão do funcionalismo aí, né? E daí, quando você pega o presidente aí do Senado, a favor do quinquênio aí para juízes, para o Poder Judiciário, o que diz ele? Pô, essa resistência é porque tem preconceito em relação ao funcionalismo. Por que não coloca aumento para o professor? Sim. Por que não coloca aumento para o agente de saúde? Então, você tem um Estado aí que é capturado pelas grandes corporações, pelos grandes poderes. Você pega o agro aí, não paga imposto praticamente, né? E a máquina do Estado fica perdida aí, sem concurso esse tempo todo aí, sem aumento do funcionalismo.
É um país complicado esse que nós escolhemos para viver. É muito bom. A gente não desiste dele, não, mas que dá um desânimo, às vezes dá, viu? Isso, É verdade. Não, importante assim, além da análise do Nassif, então o concurso está suspenso. O governo até titubeou um pouco, né? Disse, não vamos suspender. Aí houve uma pressão do Rio Grande do Sul. Esse foi o negócio, né, esse Rodrigo? foi... Houve um certo erro aí de calibragem. Chegaram a anunciar que não suspenderia. E aí, como é que faria com o pessoal do Rio Grande do Sul? Suspende só no Rio Grande do Sul. Não daria, porque perderia isonomia, as questões, seriam umas questões diferentes só para a turma do Rio Grande do Sul depois. Aí tomaram a medida que é custosa, mas que acho que é a menos ruim, que é suspender diante de uma tragédia. Ninguém escolheu isso. Menos enseja ações judiciais. Ações judiciais depois também. Então, exatamente, né? Porque já estava previsto. Você tem algo que compõe, integra uma nação, que é a solidariedade. É claro. Se a gente não ficar solidário aqui com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, desiste. Sabe? Devia. Você já pensou, Nassif? Com aquela história de desmembrar o Nordeste, aqui em casa nós falamos, se desmembrar, nós mudamos para o Nordeste. Vamos para lá. Também. Nassif, você que faz muitas contas, já pensou se o dinheiro, a gente estava falando aqui de agro do Rio Grande do Sul, o lucro que esse pessoal tem, o dinheiro que eles não pagam de imposto, se eles resolvessem ser realmente solidários neste momento de sofrimento das pessoas, resolvia o problema. Chico, você pega lá, Rio Grande do Sul, é o agro que mais usa as estradas, que mais usa os serviços públicos lá, e com a Lei Candir não paga nada. Não paga nada de imposto. Não paga nada. Agora, eu vi uma notícia aqui, eu não sei se deu para confirmar se é verdade ou não, aqui no X, uma moça aqui do X, ela pegou um pedaço da lei orçamentária do Rio Grande do Sul, que diz respeito aí às verbas contra tragédias, contra esses desastres ambientais. E eu acho que eram, se tiver certo, aí se não tiver errado ali, eram 50 ou 250 reais. Daí disse que mudou aí para 150 milhões, depois que veio o desastre aí. Né? Mas essa questão da falta de cuidados, além de tudo que foi dito, que já foi dito sobre a Marina, aqui sobre o Brasil, você não tem essa questão de você prevenir, você não consegue tratar nem os problemas correntes, né? Mas essa questão da prevenção, por exemplo, a Defesa Civil é uma instituição que tem já há décadas aí, que é incumbida do quê? São pessoas que são colocadas em várias partes, principalmente em locais que são mais vulneráveis, para poder identificar problemas e trabalhar antecipadamente. Aqui não, você vai deixando, depois que explode, castigo divino. A minha cidade, Poços de Caldas, mais cedo ou mais tarde, o que aconteceu em Petrópolis vai acontecer em Poços. Porque nos anos 80, um prefeito percebeu lá que nas encostas dos morros lá, você tinha águas que vinham aí, principalmente em períodos de chuva, que iam... Mas não, a especulação imobiliária falou mais alto. Então, você tem casas penduradas lá para todo lado. Então, um dia vem a tragédia. Quando vem a tragédia, que surpresa, né? É uma característica da gestão pública brasileira, o imediatismo, você ter o lucro imediato, que é um horror, viu? Casas com telhados que drenam a água para o asfalto, porque em frente a essas casas tem asfalto, que depois vão cair lá embaixo na cidade. E é o que a gente tem no Rio Grande do Sul. É o que a gente está assistindo. Nassif, para a gente fechar essa sexta-feira, eu também queria te ouvir sobre os protestos nos Estados Unidos, né, nas universidades contra a guerra em Gaza. E começaram nos Estados Unidos, na verdade, mas estão se espalhando pelo mundo também. Olha só, hoje só em Nova York foram mais de 40 estudantes presos. São 2.200 estudantes presos desde o início das manifestações. E agora a gente tem protesto em Paris, na Austrália, na Inglaterra, no México também. Inclusive, o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, se pronunciou ontem pela primeira vez sobre esses atos, né? E aí, o que ele fez? Ele basicamente condenou o uso da violência, só que ele disse que apoia os atos desde que seja pacífico. Então, foi um pouco, assim, confusa quase a declaração. Ele colocou os pés nas duas canoas, o Joe Biden. Ele disse, protestos pacíficos são livres nos Estados Unidos, protestos violentos não. E aí, hoje, o secretário de Educação do governo Biden enviou uma carta para as direções das universidades condenando o que ele chamou de abomináveis atos de antissemitismo que, segundo ele, teriam acontecido durante os protestos. Então, a gente quer te ouvir. Justamente, né?
Né, olha, eu vou te falar, eu vi uma notícia aí, lá da Universidade de Colômbia, que, aliás, tem a reitora lá, ela se formou na PUC, em Física, na PUC do Rio de Janeiro aqui. Mas veio uma notícia, um estudante judeu, eu falei, eu sou judeu e sou solidário à Palestina. Eu falei, são essa generosidade do estudante, que muitos perdem ao longo da vida adulta aí, é que dá esperança na humanidade. Agora me assusta aqui a anomia aqui dos estudantes brasileiros também, né? Mas o que está acontecendo nos Estados Unidos aí é algo muito similar ao que aconteceu na Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã, você tinha todos aqueles problemas de soldados americanos lá morrendo, mas o que pegou firme foi aquela foto das crianças vietnamitas aí com agente laranja sendo queimadas lá, né? Então, e hoje, diariamente eu recebo aí no Facebook, vocês devem receber também, vídeos aí com crianças palestinas queimadas. Outro dia, uma criança escrevendo o nome dela no braço, daí pergunta, mas por que você está escrevendo o nome? Não, se eu morrer, saber quem sou eu. Quer dizer, e é interessante o negócio. Eu levei outro dia o embaixador Azambuja no programa, ele falou uma coisa, Israel perdeu todo o ganho moral que ele tinha tido com o que ocorreu na Segunda Guerra, com o Holocausto lá. E o que eu tenho visto na televisão é uma coisa indecente da CONIB, que é o Conselho Israelita Brasileiro. Você tem dois irmãos lá, os Lutemberg, Fernando nem lembro o nome do outro. O dono do Einstein. Eles usam... Um é presidente do Einstein e agora o outro é representante na OEA da luta antissemita e tudo. Eles usam aquilo para fazer relacionamento social. Então, o cara falava na Universidade de Colômbia, não, porque tem manifestações antissemitas. Pô, você tem um monte de gente falando. Eles pegam um discurso antissemita e passam a colocar aqueles como os agressores. Os agressores não são os que estão matando criança aí, estão matando população civil. Então, é um horror isso aí. Sabe? O que a CONIB está fazendo de alimentação do antissemitismo aí não tem paralelo. Eu tenho muitos amigos judeus aí que vão ser perseguidos mais à frente e somos nós que vamos sair em defesa deles, não é a CONIB. Nassif, eu quero só lembrar o seguinte, a CONIB, que sempre se manifesta, briga, processa, né? A CONIB não deu um pio com a visita que o filho de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, fez à líder do partido neonazista da Alemanha, Beatriz von Storch, que é vem a ser neta do mais longevo ministro de Adolf Hitler. Ele esteve lá, tirou foto com o nazismo. A CONIB não abriu o bico, não é? Então é isso. Agora, eu tenho muita esperança nesses jovens também dos Estados Unidos e que contaminem os jovens do Brasil, mas não só pela questão da Palestina, contra o fascismo. Em 68, foram os jovens que fizeram a grande revolução nas ruas de Paris. Depois, os jovens que fizeram a revolução cultural a partir de Woodstock, né? Os jovens sempre tiveram um papel relevante. Eu espero que no Brasil... Olha aí o Eduardo Bolsonaro com a neonazista Beatriz von Storch. A gente espera que os jovens não sejam o Nicolas e o 04, né? Não, mas eu quero saber onde é que... Estão comandando a juventude. Onde é que anda a Uni? Tem que, sabe, os universitários brasileiros que refletem sobre isso. Olha, estão falhando, viu? É isso. Estão falhando. O Brasil precisa acordar. Esse 1º de maio aí foi vexaminoso aí, essa questão da ausência dos universitários brasileiros aí. Olha, gente, estão vindo um movimento novo aí, está vindo uma onda nova. A primeira onda que você vê, porque até então o antifascismo aí só tinha uma figura segurando a peteca, que era o Lula. O Steve Bannon foi um craque quando falou da maior ameaça que tem a ultradireita é o Lula. É verdade. Mas o Lula é dando declarações. Agora, movimento cultural assim, expandindo tudo, é a rapaziada que vai para a luta aí. Maravilha. Preciso dos brasileiros agora entrarem nessa. Importante esse alerta, Nassif. Obrigada. Boa sexta-feira para você. Eu acredito na rapaziada. Isso. Vai em frente e segura o bordão. Eu tenho fé na fé da moçada, né? Que não foge da raia, enfrenta o leão. Tá aí, Gonzaguinha. Muito bom pra gente. Eu só lembro que vai ser reconstituída a comissão dos desaparecidos
mostrando que, apesar de todos os percalços, a civilização avança. Duras penas, mas avança. Um abraço aí, pessoal. Nassif. Valeu, obrigado. Obrigada pela lembrança também, pela citação. É isso. Obrigada, Nassif. Até semana que vem. Bom, gente, chegamos à nossa sexta-feira, a esse final, né, de programa. Quero deixar aqui, olha só, a nossa equipe, como toda sexta-feira, está tentando nos derrubar mais uma vez. Aí. Gente, tem mais um recado aqui. A gente tem feito nos últimos anos aqui no ICL o webinário do investidor mestre, né? A aula do investidor mestre do ICL, que já ajudou mais de 50 mil alunos a investir. Agora, esse programa foi atualizado. Então, esse é o recado que eu tenho para dar você agora, nessa sexta-feira. A gente trouxe a aula de lançamento do Investidor Mestre 2.0. Tudo o que você precisa saber para investir com segurança e rentabilidade. Vai acontecer no dia 9 de maio, quinta-feira que vem, então, às 8 horas da noite. Vamos ouvir o recado do Eduardo Moreira. Vamos assistir. Papo furado, historinha, esses gurus que querem te ensinar como ganhar dinheiro fácil usando sistemas de day trade e etc. Esses caras, pode fazer uma pesquisa na internet. Esses caras nunca trabalharam em banco, nunca trabalharam em corretora, nunca ganharam dinheiro para eles. O dinheiro que eles ganham é vendendo curso. Eu trabalhei 20 anos no mercado financeiro e vi tudo que funciona, mas principalmente vi tudo que não funciona. Por isso eu posso garantir que o que esses caras estão te ensinando é balela. Mas eu vou te dar uma aula gratuita e aberta no dia 9 de maio que se chama Tudo o que você precisa saber para investir com segurança e rentabilidade. Não é milagre porque milagre não existe, mas é conhecimento, é técnica que você pode aprender, independente do quanto você já saiba sobre essa questão de investimentos e mercados. Vamos participar? Dia 9 de maio, quinta-feira. Para se inscrever é só clicar no botão que está aqui embaixo e rapidamente você já vai estar inscrito ou inscrita nessa aula. Um abraço e até lá. Então, o que a gente vai conferir nesse Investidor Mestre 2.0? São lições de como construir um portfólio seguro e rentável, as maiores armadilhas de investimentos, estratégias comprovadas para diversos mercados, insights de economia global, impacto nos investimentos e técnicas para gerir riscos e melhorar rendimentos. Então, não perde essa oportunidade. Curso atualizado, gente. O link para se inscrever é icln2.com.br. E aí, vamos nessa? Vamos. Chico Pinheiro. Graças a Deus, hoje é... Sexta-feira. É vida que segue. Quero agradecer à comunidade CL e vocês, né, pelo convite de estar aqui hoje. Meu xará Chico Sá não está. Um beijo para ele também. Beijo para você, meu queridíssimo Chico Sá. Né? Aqui tem dois Chicos ilustres, Chico Sá e Chico Alves. Beijo para os dois. E Chico Pinheiro também. E sempre que me convidarem, eu volto a aparecer aqui, a gente preparando novas coisas aí. No ICL. Não pode dar spoiler, hein? Não pode dar spoiler. Aqui no coração, todo mundo. Muito bom, gente. Então, boa noite, Chico. É um prazer sempre ter você aqui. Tava com saudade. Um beijo. Rodrigo Viana, a gente se vê de novo na segunda-feira. Até semana que vem. Bom final de semana, juízo, mas nem tanto. Opa! Olha você. Você sabe o que você precisa saber para poder investir com segurança e rentabilidade? Pois é, eu criei uma aula que tem exatamente esse nome. Tudo o que você precisa saber para investir com segurança e rentabilidade. Quer uma notícia boa? A aula é aberta e gratuita e vai acontecer ao vivo no dia 9 de maio, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. Para você se inscrever é super fácil e rápido também. É só clicar no botão que vai estar aqui junto com esse vídeo e em poucos segundos você vai estar inscrito ou inscrita nessa aula. Vamos embora participar? Uma oportunidade para todo mundo e um tipo de conhecimento que é útil também para todo mundo. Vamos embora!